De volta aqui, amigos. Encontro 26 do nosso grupo de estudos em Direito Falimentar, Recuperação Judicial, parte 6. Item 1 do caderno, o processo da recuperação judicial. A processualística da recuperação judicial é dividida em 3 fases, bem abalizadas entre si, como escreve Fabiola Coelho. A primeira fase é a fase postulatória, que a gente vai estudar nesse 26º encontro. Uma segunda fase é a deliberativa, que começa após a verificação do crédito, e a gente vai estudar isso no nosso 27º encontro. E finalmente, o terceiro passo é a fase de execução, que a gente vai ver no 28º encontro. Então vamos começar pelo primeiro passo da recuperação, ou melhor, do pedido de recuperação, na verdade é o pedido. A gente vai estudar o primeiro passo do processo de recuperação judicial, que é a fase postulatória, certo? Item 2 do caderno, a fase postulatória da recuperação judicial. A maior vantagem de ser empresário no sistema jurídico brasileiro é, muito provavelmente, a possibilidade de lograr recuperação judicial. Então, a sociedade empresária, o empresário individual ou a erelia empresária podem pleitear a recuperação judicial. Mas a recuperação judicial pressupõe vontade do interessado. Ela tem lugar apenas se o titular da empresa em crise quiser. Se os credores, trabalhadores, sindicatos ou órgão governamental tiver um plano para a reorganização da atividade econômica em estado pré-falencial, não poderá dar início ao processo de recuperação judicial caso o devedor não tenha interesse ou vontade em fazê-lo. Quem escreve isso é Fabiola Coelho. Nos termos do artigo 48 da Lei 11.101 de 2005, poderá requerer a recuperação judicial o devedor que no momento do pedido exerça regularmente suas atividades há mais de 2 anos e que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente. Então tem que estar acumulado. Inciso 1º, não ser falido e, se o foi, estejam declaradas extintas por sentença transitada em julgado as responsabilidades daí decorrentes. 2. Não ter, há menos de 5 anos, obtido concessão de recuperação judicial. Ou seja, é um cartucho que dura poucos anos. Você tem que saber usar a recuperação judicial com sabedoria. Se há 5 anos você pediu a recuperação judicial e logrou êxito, você não pode pedir de novo dentro de 5 anos. Senão, fica muito fácil, né? Inciso 3º. Não ter, há menos de 5 anos, obtido a concessão de recuperação judicial com base no plano especial de que trata a seção 5 deste capítulo. Isso aí foi dado com a redação dada pela Lei Complementar 147 de 2014. Envolve ME e EPP. Inciso 4º. Não ter sido condenado ou não ter, como administrador ou sócio controlador, pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nessa lei. Ou seja, se você é uma sociedade empresária que nunca pediu recuperação judicial, tome cuidado. Se no seu quadro de sócios houver um sócio que foi condenado por algum crime falimentar da Lei 11.101, você não vai conseguir recuperação judicial, certo? O parágrafo 1º ainda aduz que a recuperação judicial também poderá ser requerida pelo cônjuge sobrevivente, herdeiros do devedor, inventariante ou sócio remanescente. No caso do empresário rural e pessoa jurídica, admite-se a comprovação do prazo estabelecido no caput do artigo 48, isto é, exercício regular há mais de 2 anos, por meio da assim chamada Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica, é o DIPJ, que tenha sido entregue tempestivamente. Isso está no parágrafo 2º, que foi incluído pela Lei 12.873 de 2013. Petição inicial da recuperação judicial. Conforme aponta o artigo 51 da Lei 11.101 de 2005, a inicial que pleiteia a recuperação judicial deverá ser instruída com uma série de documentos. São esses aqui. 1. A exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômico-financeira. 2. Demonstrações contábeis relativas aos 3 últimos exercícios financeiros, 3 últimos exercícios sociais, e as levantadas especialmente para instruir o pedido, confeccionadas com estrita observância da legislação societária aplicável e compostas obrigatoriamente de a. Balanço patrimonial, b. Demonstração de resultados acumulados, c. Demonstração do resultado desde o último exercício social e D. Relatório gerencial de fluxo de caixa e de sua projeção. Nessa linha D, uma observação. Com relação a essa exigência aí, as MS e EPPs, MS e EPPs, então microempresas e empresas de pequeno porte, melhor dizendo, poderão apresentar livros e escrituração contábil simplificados nos termos da legislação específica
específica, desculpe, que é aquela lei complementar deles lá, né, a 123 de 2006. E isso está no parágrafo 2º desse artigo 51 da Lei de Falências. Voltando, inciso 3º, né, mais um documento aí que tem que estar na inicial. Relação nominal completa dos credores, inclusive aqueles por obrigação de fazer ou de dar, com a indicação do endereço de cada um, a natureza, a classificação e o valor atualizado do crédito, discriminando a origem, o regime dos respectivos vencimentos e a indicação dos registros contábeis de cada transação pendente. Quarto, a relação integral dos empregados, em que constem as respectivas funções, salários, indenizações e outras parcelas a que tem direito, com o correspondente mês de competência e a discriminação dos valores pendentes de pagamento. 5. Certidão de regularidade do devedor no registro público de empresas, o ato constitutivo atualizado e as atas de nomeação dos atuais administradores. 6. A relação de bens particulares dos sócios controladores e dos administradores do devedor. 7. Os extratos atualizados das contas bancárias do devedor e de suas eventuais aplicações financeiras de qualquer modalidade, inclusive em fundos de investimento ou em bolsas de valores emitidos pelas respectivas instituições financeiras. 8. Certidões dos cartórios de protestos situados na comarca do domicílio ou sede do devedor e naquelas onde possui filial. E 9. A relação subscrita pelo devedor de todas as ações judiciais em que este figure como parte, inclusive as de natureza trabalhista, com a estimativa dos respectivos valores demandados. Nossa, que inicial complexa, né? Tem que escrever muita coisa e juntar muita coisa também. O parágrafo 1º avisa que documentos de escrituração contábil e demais relatórios auxiliares, na forma e no suporte previstos em lei, permanecerão à disposição do juízo, do administrador judicial e mediante autorização judicial de qualquer interessado. Esses documentos, assim como aqueles do inciso 2º que eu acabei de ler, poderão ser depositados em cartório de documentos, se assim determinar o juízo, é o parágrafo 3º. Atitude do juiz diante de um pedido de recuperação. Apresentada a inicial de recuperação judicial nos termos desse artigo 51 que a gente acabou de estudar, o juiz deferirá, se tudo der certo, o seu processamento. Mas atenção, adverte Fábio Coelho que esse despacho aí não se confunde com a ordem de autuação ou outros despachos de mero expediente. Não se confunde também com a decisão concessiva da recuperação judicial. Pausa. Não é porque ele deferiu o processamento da recuperação que a recuperação em si está deferida. Cuidado com isso. O pedido de tramitação é acolhido no despacho de processamento, em vista apenas de 2 fatores, uma cognição enxugada nesse momento, a legitimidade ativa da parte requerente e a instrução nos termos da lei. Só isso. Ainda não está definido, porém, que a sociedade devedora é viável e, portanto, tem direito ao benefício da recuperação. Só a tramitação do processo, ao longo da fase deliberativa, que a gente vai ver na aula que vem, fornecerá os elementos para a concessão da recuperação judicial. Acabei de ler, repito, Fábio Coelho. No caso, ou melhor, nesse ato de deferimento aí, o juiz ainda fará as diligências indicadas nos incisos do artigo 52. São elas: primeira, nomeará o administrador judicial, observado o disposto no artigo 21 desta lei. E aí eu coloquei o 21 ali no rodapé para ficar mais fácil. Segunda, determinará a dispensa da apresentação de certidões negativas para que o devedor exerça suas atividades, exceto para contratação com o poder público ou para recebimento de benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, observado o disposto no artigo 69 desta lei. Eu coloquei o 69 ali no rodapé, leia depois. Terceira, ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor na forma do artigo 6º dessa lei. Coloquei o 6º em rodapé, a gente já viu, mas eu coloquei ali. Permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos parágrafos 1º, 2º e 7º do artigo 6º desta lei e as relativas a créditos excetuados na forma dos parágrafos 3º e 4º do artigo 49 desta lei. Vai ler depois. O legislador brasileiro, pessoal, só um parêntese, né? Ele gosta de fazer remissão. E é chato ler lei brasileira. Infelizmente, o legislador brasileiro, eu não sei porquê, ele gosta de fazer remissão. Ele acha que a lei vai ficar mais bonita, vai ficar mais técnica, indicando, fazendo remissões. Não custa nada escrever, né? Mas vamos que vamos. Inciso 4º, quarta diligência do juiz. Determinará ao devedor a apresentação de contas demonstrativas mensais enquanto perdurar a recuperação judicial, sob pena de destituição de seus administradores. Inciso 5.
ordenará a intimação do MP e a comunicação por carta às fazendas públicas federal e de todos os estados e municípios em que o devedor tiver estabelecimento. Eventual indeferimento do processamento implica a extinção do procedimento em primeiro grau de jurisdição, de modo que essa decisão, na verdade é uma sentença, né, desafia o recurso de apelação, como bem escreveu Elton Baiocco. Ele acertou nesse ponto corretamente. Ele está correto. O STJ entende que a decisão que defere o processamento da recuperação judicial possui efeitos ex nunc, não retroagindo para atingir os atos que a antecederam. Nesse sentido, embargos de declaração, nos embargos de declaração, nos embargos de declaração, no agravo regimental, no conflito de competência, número 105.345 do DF, relatado pelo ministro Raul Araújo na segunda sessão, julgada em 9 de novembro de 2011. Ordenação da expedição, ordenação de expedição de edital. O juiz deverá ainda ordenar a expedição de edital para publicação no órgão oficial. É o que diz o parágrafo 1º desse artigo 51 da Lei 11.101. Esse edital aí deve conter o seguinte: letra A. Resumo do pedido do devedor e da decisão que defere o processamento da recuperação judicial, é o inciso 1º. Letra B. Recuperação nominal, relação nominal de credores, em que se discrimine o valor atualizado e a classificação de cada crédito, é o inciso 2º. Letra C, finalmente, advertência acerca dos prazos para habilitação dos créditos, que a gente estudou lá no 8º encontro, e para que os credores apresentem objeção ao plano de recuperação judicial apresentado pelo devedor nos termos do artigo 55. A gente vai estudar isso depois, mas está lá no inciso 3º. E no caso do inciso 3º do caput desse artigo aí, caberá ao devedor comunicar a suspensão aos juízos competentes. Isso está no parágrafo 3º. Parágrafo 2º. O parágrafo 2º, né, do artigo 52 da Lei 11.101 de 2005. Uma vez deferido a recuperação judicial, o processamento, né? Vou corrigir aqui no caderno. O processamento da recuperação judicial, os credores poderão, a qualquer tempo, requerer a convocação de Assembleia Geral para a constituição do Comitê de Credores ou substituição de seus membros, tudo na forma segundo a qual a gente vai ver no 23º encontro do nosso grupo de estudos. Parágrafo 4º. O devedor não poderá desistir do pedido de recuperação judicial após o deferimento do seu processamento, salvo se obtiver uma aprovação de desistência na Assembleia Geral de Credores. Olha o poder que a Assembleia tem, né? Então, pense bem antes de pedir a recuperação judicial. Efeitos desse despacho aí de processamento do pedido de recuperação. Pela didática e pela clareza, eu vou citar mais uma vez o bom resumo do Fábio Lioa Coelho sobre esse assunto. Ele diz o seguinte: dos efeitos do despacho que manda processar o pedido de recuperação judicial, cabe examinar com mais vagar os relacionados à suspensão das ações ou execuções em trâmite contra o requerente. Lembro que os pedidos de falência suspendem-se pela tão só impetração regular da recuperação judicial no prazo de contestação. Lei de Falências, artigo 95. Quanto a estes, portanto, o despacho mandando processar o pedido Quanto a esses, portanto, o despacho mandando processar o pedido não tem maiores implicações. São as demais ações e execuções que terão sua tramitação suspensa com o processamento da recuperação judicial. Mas há exceções na lei. Continuam, assim, a tramitar: 1. Ações de qualquer natureza, civil ou trabalhista, que demandam quantias ilíquidas. 2. Reclamações trabalhistas. 3. Execuções fiscais, caso não concedido o parcelamento na forma da lei específica a ser editada nos termos do artigo 155-A, parágrafos 3º e 4º do CTN. 4. Execuções promovidas por credores absolutamente não sujeitos à recuperação judicial, isto é, pelos bancos titulares de créditos derivados, de crédito derivado de antecipação aos exportadores, ACC, proprietário fiduciário, arrendador mercantil ou vendedor ou promitente vendedor de imóvel ou de bem com reserva de domínio. É temporária a suspensão das ações e execuções em virtude do despacho que manda processar o pedido de recuperação judicial. Cessa esse efeito quando verificado o primeiro dos seguintes fatos: a aprovação do plano de recuperação ou o decurso do prazo de 180 dias, o que acontecer antes. Acabei de ler Fábio Lioa Coelho e encerro aqui o 26º encontro. Volto para o encontro 27 já, pessoal. Até mais.